Acender as luzes. Olá, boa noite, tudo bem? Bom, eu estou usando fone de ouvido hoje, vocês me falem se vocês estão ouvindo, tá bom? Como é que tá o som aí do outro lado? Como é que tá aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem com vocês? Eu vou experimentar com fone de ouvido hoje para ver se fica melhor. Me digam como é que tá tudo bem? Olá, Deja, você me fala se vocês estão ouvindo bem aí com fone de ouvido? Eu nunca usei o fone de ouvido, hoje eu vou fazer a experiência. Sempre procurando melhorar aqui para que a transmissão fique melhor, tá? Tá bem? Então a Deja sinalizou que tá tudo bem, que bom. Boa noite, sejam bem-vindos para quem está chegando agora. Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar na prática, né? Como que a gente pode utilizar essas leis aí no nosso cotidiano para que a nossa vida fique cada vez mais leve. Porque o objetivo da vida, a gente nasceu para ser feliz. Se nós não estamos vivendo em plenitude, é porque tem alguma coisa que está fora de lugar. E o objetivo do conhecimento dessas leis, né, o nosso objetivo com o conhecimento dessas leis é que você possa cada vez mais ter uma vida mais plena, mais ampla, mais cheia e feliz, leve, porque eu vou falar para vocês, é delicioso viver dessa forma na nossa família, nos nossos relacionamentos, sejam eles aonde nós formos. Tá certo? Boa noite para quem chegou. Sejam todas bem-vindas. E vamos lá, né? O que é essa tal de constelação familiar? O que são? Para que serve isso, né? Tá muito difundida a constelação familiar. Todo mundo tá falando de constelação familiar. Constelação familiar já está no direito sistêmico, na área empresarial, que foi aonde o Bert iniciou, foi nas famílias e depois permeou para a área empresarial. Depois permeou para o direito sistêmico, né? Começou aqui no Brasil através do SAMI, lá na Bahia. Depois, educação sistêmica, saúde sistêmica, coach sistêmico. E assim, tem permeado por vários âmbitos, por várias áreas. E assim, no que eu acredito, no que eu vejo, não para, porque são leis naturais, né? Assim como tudo na natureza. Funciona através de leis, né? A natureza, ela se mantém em equilíbrio por meio de leis naturais. E quando nós, homens, tentamos burlar essas leis, os efeitos são nefastos. E os relacionamentos humanos também não são diferentes. Eles são governados por leis naturais. E assim como Newton percebeu a lei da gravidade e outros estudiosos, outros gênios aí como Einstein percebeu outras leis, o Hellig percebeu as leis dos relacionamentos humanos. E é o que ele traduz para nós nessa filosofia das constelações familiares. Constelação familiar é muito mais do que o fenômeno. Na verdade, a gente utiliza o fenômeno para trazer questões ocultas, né, lá do nosso sistema familiar para a superfície. E daí, trazendo essas dinâmicas que estão ocultas, como é que a gente vai fazer para ressignificar isso na nossa vida? A gente precisa saber dessas leis, porque aí fica muito mais fácil da gente entender em qual terreno nós estamos pisando. Porque se você só vai lá
num workshop, digamos, e você vê o fenômeno. Você sai de lá assim, uai, tudo bem, aconteceu, algo veio à luz, mas e agora? O que que eu faço com isso? O que que eu faço com o que eu vi lá? Então, quando você compreende o que aconteceu lá e você sabe das leis e você sabe como que isso pode ser utilizado na sua vida, olha, é muito mais fácil de você caminhar, de você se movimentar. Então, o nosso objetivo com a Escola de Constelação Familiar é exatamente isso. É levar o conhecimento das leis, para que você tenha um GPS, para que você não precise toda hora ficar indo lá fazer uma constelação. Ah, eu estou com uma dificuldade de me relacionar com o meu filho. Ah, eu preciso fazer uma constelação. Ah, eu estou com uma dificuldade de me relacionar no meu trabalho, na minha profissão. Eu preciso ir lá fazer uma constelação. Não, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é mostrar para você que você pode caminhar com as suas próprias pernas, que você pode resolver as suas próprias questões de relacionamentos. E aí sim, quando você tentar todos os recursos a partir do conhecimento dessas leis, dessas dinâmicas, e daí você não conseguir mais seguir sozinho, aí é importante que você procure uma constelação para trazer à luz algo que você não está conseguindo perceber. Então é sobre essas leis que eu vou falar aqui agora para vocês. E depois o Jackson, meu convidado de hoje, que é o meu amor, o meu marido, meu parceiro de caminhada há 20 anos, vai falar para vocês como que a gente pode utilizar isso aí na prática, como que ele tem usado isso na prática. Então, basicamente, o que foi que o Bert Helling percebeu? Que existem 3 leis naturais que governam os relacionamentos humanos. E quais são essas leis? Pertencimento, ordem e equilíbrio. E como é que essas leis atuam na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Pertencimento diz o seguinte: quem pertence ao nosso sistema pertence, e normalmente os nossos professores do IDESV, o Décia Wilma, eles dizem assim: quem pertence, pertence, ponto. E nada mais pode ser acrescentado depois do ponto. O que eles querem dizer com isso? Que quem pertence não pode ser excluído do nosso sistema familiar. E muitas vezes a gente quer excluir e a gente não só quer, a gente exclui as pessoas que não se comportam do jeito que a gente acha que é o certo, as pessoas que têm um destino mais pesado, de repente pessoas que vieram com uma missão mais difícil para cumprir. Então a gente normalmente exclui. Vou dar alguns exemplos aqui: um assassino, uma prostituta, um homossexual, e por aí vai, né? Um alcoólatra. Quantos de nós, né, temos pessoas que têm essa dificuldade na nossa família, e muitas vezes a gente até fala assim: olha, essa pessoa eu nem faço questão de que seja da minha família. Então, no momento que eu faço esse movimento, eu estou excluindo, eu estou julgando. E na constelação tem gente que usa um jargão assim: julgou é Maranhão. Então, no momento que eu julgo essas pessoas, essa consciência, ela nos pega para que a gente aprenda a incluir isso. Então, se eu julgo um alcoólatra, talvez, né, eu vá ter a oportunidade de ter um filho alcoólatra, de me casar com alcoólatra ou de ter um neto alcoólatra. Alguém que é tão próximo de mim e que eu vou ter que aprender a amar, mesmo sendo alcoólatra. Por quê? No momento que eu violo essas leis, eu ponho em risco, né, todo o sistema. Então, essas leis, elas existem para que todos que pertençam tenham o direito de pertencer, para que ninguém seja banido. Então é muito bonito quando a gente consegue internalizar essa lei e aplicar isso na nossa vida, no cotidiano. Porque no momento que eu paro de excluir alguém do meu sistema familiar, eu também não excluo mais as pessoas, de um modo geral. Eu não excluo mais um amigo,
ou alguém do meu círculo de amizade. Por quê? Eu paro de julgar. No momento que eu tenho alguém na minha família que eu preciso aprender a amar, eu também entendo que aquela pessoa lá da outra família também tem um pai, também tem uma mãe, também está vinculado a um sistema familiar. Então, é maravilhoso isso, porque a gente sai da zona de julgamento. E se eu não julgo, eu não tenho por que repetir. Eu não tenho por que ter alguém na minha família que vai ter que repetir esse destino. Porque para mim está tudo certo. No meu coração existe um lugar para essas pessoas que normalmente estão à margem, excluídas. Então, vocês compreenderam a lei do pertencimento? Não é nada complicado. É muito simples, na verdade. Só que a gente vai ter que abrir mão do nosso julgamento, né? A gente vai ter que ampliar um pouquinho a nossa consciência, sair dessa consciência pessoal limitada e olhar para o todo, olhar além do nosso próprio umbigo. Então, o conhecimento dessas leis exige de nós isso, que a gente amplie a nossa consciência, certo? Então, dito isso, agora eu vou para a segunda lei, que é a lei da ordem. E a lei da ordem diz o seguinte, né? Lá na nossa escola a gente aprende assim: quem chegou primeiro chegou e ponto. E depois do ponto também não pode ser acrescentado nada. E por que que eles dizem isso? Porque o nosso lugar na ordem do sistema familiar, ele é estabelecido pelo nosso momento de chegada na vida, pelo nosso nascimento. Então, se eu cheguei depois, eu não posso fazer um movimento em direção àqueles, né? Eu não posso fazer um movimento contra a ordem, eu não posso me intrometer na vida daqueles que chegaram antes. Eu não posso ir lá dar palpite, eu não posso ir lá criticar, julgar e me achar melhor do que eles, né? Quem nunca fez isso, né? Se você é um ser humano assim como eu, você já foi contra a ordem, já violou a ordem. E o que acontece quando a gente viola essas leis? Qual que é o problema disso? É que quando a gente viola uma dessas leis, que são leis naturais, que se elas são naturais, elas estão dentro de nós. Isso é algo que está arraigado dentro de nós, né? E essas leis, elas foram, como o Décio colocou uma frase essa semana que eu vi, elas foram gravadas em nós à custa de muito sacrifício, a ferro e fogo. Então, dentro de nós existe um termômetro, digamos assim, um sinalizador para nos mostrar se a gente está infringindo essas leis ou não. Então, todas as vezes que eu faço um movimento contra a ordem, o que acontece? Imediatamente eu sinto uma pressão interna para fazer algo de ruim contra mim. Então, o que eu faço em seguida? Eu vou lá, violo a lei. Vou dar um exemplo. Digamos que eu vou lá e me intrometo na relação dos meus pais, né? Na relação lá do homem e da mulher, do casal. Mas eu, enquanto filho, eu acho que eu tenho o direito, eu faço isso por amor, né? Mas fazendo por amor ou não, as consequências, elas são as mesmas. Então eu vou lá, quero mostrar para os meus pais como é que eles têm que se comportar. E quando eu faço esse movimento, eu faço um movimento contra a ordem. Normalmente, quando a gente está fazendo um movimento contra a ordem, a gente fica pesado, é muito pesado. É como nadar contra a correnteza. Experimenta nadar contra a correnteza. Você vai sentir que não é fácil. Você vai gastar muita energia e normalmente você não vai chegar aonde você quer chegar, aonde você precisa chegar. Então, ir contra a ordem no sistema familiar é a mesma coisa. Você vai nadar, você vai querer fazer um monte de coisa, mas não vai funcionar. Sabe por quê? Porque quem nasceu antes, quem está numa hierarquia superior, não vai te dar ouvido de verdade. Ele vai assim, escutar só para, né, não dizer assim, não, saia. Então a pessoa escuta, mas entra no ouvido e sai no outro. É só você observar um irmão mais novo que quer dizer para o irmão mais velho o que ele tem que fazer. Cara, o irmão mais velho vai ficar ali, fingir que está ouvindo e nem tchum.
Isso acontece muito na minha família. Quando eu estava fora do meu lugar, eu queria muito, quando eu conheci constelação familiar, caramba, eu queria que todos os meus irmãos fizessem constelação familiar. Então, eles sofrem todos de enxaqueca, né? E enxaqueca, eu fiquei sabendo que tem a ver com segredo de família. Então, eu falei, gente, vocês precisam fazer constelação familiar, porque vocês vão curar da constelação, da enxaqueca e tal. Vocês acham que eles me deram ouvido? Nem tchum, nem tchum. Então, por muito tempo, eu fiquei nessa luta de querer que eles seguissem esse caminho, mas eles não davam a mínima para mim. E também eu fazia com uma postura de querer ser grande, né? Agora eu tenho um conhecimento que é revolucionário, é muito melhor do que o que eles têm. Então, a minha postura também era uma postura inadequada. Eu fazia um movimento contra a ordem. Então, quando eu fazia esse movimento contra a ordem, o que acontecia? Eles se distanciavam de mim, né? E eu ficava me sentindo super culpada. Então, toda vez que você faz um movimento contra a ordem, ou que você deixa de dar pertencimento a quem tem, é uma violação dessas leis. E todas as vezes que você viola uma lei natural, não só dos relacionamentos, mas você pode observar as outras leis também. Experimenta violar a lei da gravidade e pular de uma altura porque você diz assim, eu não vejo essa lei da gravidade, eu não quero saber, eu vou desafiar a lei da gravidade. Se você pular, você vai sofrer as mesmas consequências. Você sabendo ou não, essas leis atuam o tempo todo na nossa vida. Você não precisa acreditar no que eu digo, mas você pode observar aí dentro dos seus relacionamentos se isso realmente não acontece. Voltando, né? Então eu dei o exemplo do filho que vai lá dar palpite no relacionamento do pai. Qual que é uma consequência que pode acontecer quando ele faz isso? Primeiro, quando ele tiver o relacionamento dele, ele vai ter problemas sérios de relacionar. Porque ele foi lá se meter no relacionamento dos pais dele. Então, essa consciência, ela vai obrigá-lo a brigar muito, a repetir aquele padrão que ele criticou lá dos pais, no próprio relacionamento dele. Sabe para quê? Para que ele perceba que os pais dele, né, brigavam. Não é assim só porque eles tinham prazer em brigar, porque eles também estavam presos em alguma situação onde provavelmente eles violaram a lei lá no sistema familiar original deles, lá com o pai e a mãe deles. Então, quando você é obrigado a repetir o padrão que você criticou, é uma oportunidade que a vida te dá de restaurar essa lei que foi violada. Compreende? Então, a lei da ordem ficou claro para vocês? Bom, eu imagino que sim. E agora a gente vai para a terceira lei, que é a lei do equilíbrio. E essa lei diz o seguinte, que os nossos relacionamentos, para que hajam paz, é preciso que haja troca e troca em equilíbrio. E aonde é que a gente usa essa lei do equilíbrio? Porque lá no relacionamento com a nossa família de origem, a gente usa a ordem, né? Então, não existe equilíbrio no relacionamento lá na família de origem, é ordem. Tanto é ordem com relação aos seus pais, como é ordem em relação ao seu irmão. Lá na família de origem, você tem que achar o seu lugar e ficar lá. Você não pode se meter na vida de ninguém, porque toda vez que você vai se meter na vida de alguém, você vai receber uma catracada da vida. E quanto maior for o seu intrometimento, maior é a catracada. Então, preste atenção, fica ligado nisso. Não vai se meter, a vida ela segue para frente. Você tem que cuidar da sua vida. Se você for casado, você cuida do seu relacionamento de casal, e se você tiver filho, do relacionamento com seus filhos. E o resto você deixa por conta de cada um, que cada um dá conta de cuidar da sua vida. Você pode ter certeza disso, mesmo que às vezes pareça que não, mas dá conta sim. Então a lei do equilíbrio é entre iguais, né? Então entre marido e mulher, namorado, seja como for, entre relacionamento amoroso e... só um pouquinho, gente. Duda, traz um relógio para mim, por favor, que eu esqueci. Então, voltando. Desculpa a interrupção.
Então, o equilíbrio, né? Então, é entre iguais. Relacionamento de casal, namorado. Oi, filha. O branco, vê ele. Tá? Então, relacionamento de casal, relacionamento entre amigos. O que acontece na lei do equilíbrio? Se eu recebo algo de bom de alguém, eu preciso devolver também algo de bom. Isso para que haja troca e para que a relação possa florir, né? Para que a relação possa evoluir. Mas aí, o que acontece? O outro recebeu algo de bom, eu recebo algo de bom que alguém fez para mim, e aí eu tenho que devolver, claro. Mas eu preciso devolver um pouquinho a mais. Então eu vou dar um exemplo para ficar claro. Digamos que o meu marido chega aqui um dia com um buquê de flores. Então, no momento que ele me dá aquelas flores, imediatamente, lembra daquela consciência que a gente tem aqui? A gente sente uma pressão de devolver algo também para ele. Então, ele me trouxe um buquê de rosas. Eu sinto uma necessidade de também fazer algo por ele, para ele. Sabe por quê? Porque quando ele me dá algo, eu fico de consciência pesada. E daí, quando ele... obrigada, filha. Quando ele me dá... Quando eu fico de consciência pesada, como é que eu faço para aliviar a minha consciência? Eu dou algo de bom para ele. Um pouquinho a mais. Então, se ele me deu um buquê de rosas, no dia seguinte eu faço um super café da manhã, ou então a gente tem eu sei fazer massagem, então eu posso fazer uma massagem nele. Então, eu equilibrei, né? Um pouquinho a mais. Depois ele também vai sentir a necessidade de fazer um pouco mais para mim e eu um pouco mais para ele, e assim o nosso relacionamento cresce. É como uma semente que a gente plantou e que nós estamos ali todos os dias regando. Relacionamento de casal, pessoal, é construído. É construído. Uma relação de casal feliz, ela não acontece do nada, por acaso. É algo construído, tenho a certeza disso. Eu tô aí com 20 anos nesse relacionamento, eu posso dizer para vocês com toda certeza. E também tem a outra parte, tem a outro lado da moeda quando a gente é ferido, né? Então, quando o parceiro ou alguém faz algo que nos fere, o que acontece? Nós precisamos dar o troco. E como que é esse troco? Um pouquinho a menos. Por que eu dou um pouquinho a menos? Porque eu quero manter aquela relação. Se eu der um troco um pouco a mais, aquela relação tende a acabar. Então, basicamente é isso, o que o Bert percebeu, essas 3 leis, e a gente conhecendo e respeitando essas leis, a nossa vida, os nossos relacionamentos, olha, eu vou dizer para vocês, já dá assim um salto quântico, certo? Então, esse é um dos pilares que o Bert percebeu. O outro pilar que ele percebeu são os níveis de consciência, eu não vou entrar nisso aqui agora, e também os círculos de relacionamento. Então, ele percebeu esses 3 pilares que sustentam esse trabalho. E quando você compreende... E ainda tem o fenômeno, né? Que é utilizado para quando você está realmente ali enganchado. Numa situação onde você não pode seguir, você vai lá e faz uma constelação que algo vem à luz. Tá bom? Então agora eu vou convidar vou chamar o nosso convidado, né? Para falar um pouquinho pra gente como que ele tem utilizado essas leis aí na vida dele e o que tem mudado. Certo? E só lembrando que essas lives estão ficando gravadas lá no canal do YouTube, e também agradecer por vocês comentarem no post lá, quando eu deixo lá no feed do Instagram. Esses comentários, esses retornos, eles são bem importantes para nós. E é isso. Deixa eu chamar aqui, ele já solicitou, agora ele vai entrar. Eu só quero lembrar para vocês que a partir de amanhã eu vou continuar fazendo lives no mesmo horário e vai ser perguntas e respostas ao vivo. Vocês Olá! vão...
Só um pouquinho, amor, tô só terminando aqui. Tá. Vocês vão entrar e vão mandar uma solicitação para participar ao vivo comigo e eu vou responder para vocês aquilo que eu souber, claro, dentro dessa visão sistêmica aí, segundo o Bert. Amor, levanta um pouquinho esse telefone aí para a gente ver melhor como é que tá aí. Então, esse é o Jax. Tudo bem, Jax? Tudo jóia. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, Jax, olá Maria, olha a Rita. A Rita tá falando que esclarecedor, taranana. Beleza. Rita, beijo no seu coração, Oi, lindona. Rita. Jax, você conhece essa abordagem já há 11 anos. Como que conhecer essas leis mudou a sua vida, digamos assim, e a forma que você aplica isso nos seus círculos de relacionamento? Então, na verdade, a constelação familiar na prática como você bem colocou, é aplicar essa teoria, na verdade, essa filosofia de vida nos nossos círculos de relacionamento. Ou seja, Fecha a no porta ali do trabalho, quarto, não. na família, no relacionamento com amigos. O Best percebeu que existem 5 círculos de relacionamento fundamentais. Primeiro, a nossa família de origem. Na sequência, nós vamos nos relacionar com o campo do trabalho ou da profissão, trabalho e profissão. Depois, relacionamento de casal. Na sequência, o relacionamento com os filhos. E o relacionamento com o todo, com o mundo, o fluir na vida. E qual foi a grande percepção do Best? Que se você está ruim no primeiro círculo, se você tem uma questão lá no círculo de relacionamento com seus pais, isso impacta os demais círculos de relacionamento. Então, quando eu comecei há 11 anos atrás, na verdade, frequentando workshops, eu achei que isso era uma coisa louca. Eu falei, caramba, esse negócio aí é meio louco. O que, que tem a ver um relacionamento com meu pai com a questão profissional ou com o meu relacionamento atual? No caso, relacionamento com você, né? Mas depois isso fez todo sentido, porque tem algo muito interessante no âmbito das constelações, que é o quê? Observar os efeitos. Observar a nossa postura diante de cada círculo de relacionamento e os efeitos disso na nossa vida. Então, quando eu comecei a verificar os efeitos, as mudanças, vou falar para vocês uma história sobre um campo que eu tinha muitos problemas. É atrito com os chefes. Então, assim, apesar de ser militar, oficial da polícia, eu vivia entrando, né, passava um tempo sem atrito, daqui a pouco estava lá em atrito novamente. E eu não entendi aquilo porque era algo rotineiro. E nas constelações, eu descobri que, na realidade, eu queria brigar com meu pai. Olha que coisa louca, né? Então, como eu não, como eu tive, não podia brigar com meu pai, eu brigava com o chefe, colocava ele como substituto. E, enfim, esse é um exemplo. Nos relacionamentos, a mesma coisa, né? Como você bem colocou, nós criticamos e vamos dar pitaco nos nossos relacionamentos com os nossos pais, depois nós somos convidados a experimentar algo semelhante no nosso próprio relacionamento. E essa questão de observar os nossos círculos e verificar como nós estamos nele é a grande sacada. E é o que a gente faz muito, né, quando a gente trabalha com curso, seja online ou presencial, essa questão da pessoa se ver, se perceber dentro de cada círculo de relacionamento. Poxa, legal. Você sintetizou bem aí. A caída aqui, Olha só. sim. Oi? O que Eu você estou com falou? um problema técnico aqui, vou segurar com a mão aqui o meu. Ah, o seu celular. Mas tudo bem. Então, pessoal,
como vocês puderam perceber, é, esses círculos, né? Tudo está interligado, na verdade. Nós temos uma ideia, né, Jacques, de que a gente é solto no mundo, né? De que, eu faço o que eu quero, porque eu quero, quando eu quero, e tudo que eu quero eu consigo, porque eu quero, eu vou me esforçar muito, e eu vou chegar onde eu quero. Mas quantas pessoas a gente vê que luta, 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 por exemplo, tem gente que quer muito enricar, né? E aí luta, luta, luta para enricar, só que no meio do caminho ela perdeu todos esses círculos, né? Ela perdeu o relacionamento pessoal, os filhos não seguem bem, a saúde não segue bem. Então, assim, numa linguagem bem, a vida está arrebentada. Mas tudo bem, a pessoa está com dinheiro, mas no final ela só tem dinheiro. Então, com o conhecimento dessas leis e esse entendimento de que os círculos estão interligados, a gente pode se desenvolver de uma maneira sustentável, né? A gente pode ir até mais devagar, mas a gente chega no final inteiro. Não é É, verdade? isso. Um exemplo, nesse momento de pandemia, né, no momento que nós estamos vivendo, nós observamos que o que é mais importante, né? A economia ou as pessoas? Claro, nós temos aí vários fatores que podem ocorrer depois de um tempo, mas fica bem claro que a vida é o principal. E o Bert, no momento lá, ele percebeu algo muito profundo, voltando para não falando da economia, falando da moral, né? Ele observou que em alguns momentos as instituições, principalmente as religiosas, escolhiam a moral em detrimento das pessoas. E agora, nesse momento, nós estamos sendo convidados também a refletir sobre isso, né? O que é mais importante? A vida, a saúde das pessoas? E essa questão dos relacionamentos é isso. O que é mais importante? Eu conseguir objetivos, eu conseguir é, cumprir metas ou eu transitar bem em todos os círculos de relacionamento. Então, se eu conseguir juntar a questão das minhas metas, dos meus objetivos, seja financeiros, sejam pessoais, junto com a questão dos relacionamentos, e em primeiro lugar as pessoas, eu vou muito mais longe, como você bem colocou, e vou chegar no final dessa jornada do herói, que na verdade todos nós, individualmente, somos o herói da nossa vida, né? E fazemos a nossa jornada, nós vamos chegar bem, vamos chegar com as pessoas, e a riqueza está nas pessoas. Nossa, que lindo, né? Que linda essa forma de ver. Então, hoje, né, nós dois viemos aqui porque nós queremos oferecer uma oportunidade, uma rica oportunidade para quem quer aprofundar sobre o conhecimento dessas leis, porque nós sabemos que o conhecimento dessas leis e a aplicação delas na nossa vida, assim, é o método mais eficiente que eu conheço para quem quer ter uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz em todas as áreas de relacionamento. Não é verdade, Jaque? Exato. E, sim, eu continuo ou você continua? Eu lembro que quando a gente começou, né, quando a gente foi fazer os cursos lá atrás, eu nunca pensei em levar isso adiante. Ou seja, era algo que Nem eu. eu fazia ali para melhorar minhas questões, ou seja, meus relacionamentos pessoais. Primeiro com você e depois no trabalho. Então Foi um bom investimento, não foi? foi um excelente investimento. Olha, eu vou falar para vocês, gente, se a gente não tivesse conhecido as constelações familiares, certamente nós não estaríamos mais casados, porque a gente trazia muita questão do nosso próprio sistema. Eu vim de um sistema familiar que o meu pai e a minha mãe tinham muitos conflitos e o Jacques idem, né? Mas aí a gente foi convidada, a gente foi
meio que pressionado a levar esse conhecimento adiante. E nesse período de pandemia, a gente está fazendo algo sensacional, né, Jacques? Né? Sim, Nós exato. decidimos, nós Decidimos, decidimos abrir uma turma, né? decidimos retomar, né? Lá atrás, nós fomos convidados por algumas pessoas, familiares e amigos, para levar esse conhecimento adiante. Então, nós começamos a montar turmas de âmbito presencial. Depois, você teve a ideia de trabalhar um curso online. Nós trabalhamos esse curso em 2018 até início de meados de 19. E agora, nesse momento de pandemia, Pandemia. com outro formato, ou seja, agregando tudo que nós trabalhamos e aprendemos nos últimos 10 anos no pessoal e no online, no presencial e no online, nós vamos trazer aí uma nova turma, né? A partir do dia 20 de abril. Exatamente. Sabe como que é o nome do nosso curso, gente? Aprendendo a arte de se relacionar. Antes era construindo relacionamentos de sucesso, era, né? Era E isso agora mesmo. é aprendendo a arte de se relacionar, porque o Bert diz que se relacionar é uma arte. E como toda arte pode ser aprendida. Então nós criamos, né, nós demos esse novo nome. E assim, nós já ajudamos centenas de pessoas com esse conhecimento por meio desse curso. Tanto presencial, quanto online, quanto em workshops. Nós já fizemos no Pará, Goiânia, João Pessoa, Brasília. E assim, mas tem uma coisa que a gente tem observado. Apesar do conhecimento que a gente passa para as pessoas, tem algo que é fundamental nelas, que a gente observa em todas essas pessoas que conseguiram evoluir rumo a essa reconciliação. Que a gente sabe que, em última instância, é a reconciliação com os nossos pais. E qual que é essa característica que a maioria delas tem, mas às vezes elas nem sabem que tem. Mas Do, nós temos observado. Tem sim, duas características. Quer falar? sim, Continua? dois poderes mágicos. A gente chama de poderes mágicos. E quais são esses poderes mágicos dessas pessoas que começam e conseguem atingir o seu objetivo? Você sabe, Jacques? Quer dizer para nós? Primeiro É a poder habilidade, de habilidade começar. de habilidade Começar. de começar. Exatamente. Parece simples, né? Porém, a maioria de nós sabe que precisa começar o processo de reconciliação com as pessoas que elas necessitam, eu não sei quais são, mas eu sei que em última instância é com os pais. Só que o que acontece? Elas ficam esperando, né? Apesar de saberem que tem que fazer esse movimento, né? De reconciliar, de reconstruir as suas relações dentro da sua própria vida, elas ficam esperando alguma coisa acontecer, elas ficam esperando um, um momento mágico, um momento perfeito. Mas só que não existe um momento perfeito. O momento perfeito é agora, né? Porque enquanto você não inicia, a sua vida fica paralisada. Então, essa é uma das habilidades mágicas, dos poderes mágicos, né? E o Então, segundo é a poder? habilidade de começar. Qual que é? Qual que é, Jacques, o segundo poder? Vê se você aprendeu a Continuidade. lição. Continuidade. Com continuidade, é isso aí. Porque quantos de nós começamos algo, quantos livros a gente começa a ler e deixa para lá? Quantos cursos nós começamos a fazer e deixamos para lá? Quantas vezes nos matriculamos na academia e deixamos para lá? Quantas vezes estabelecemos uma meta no dia 31 de dezembro e deixamos para lá? E eu estava lendo um livro que chama Musashi, eu não sei se vocês já leram esse livro, ele tem 2.000 páginas. Conta a história de um samurai japonês, né, amor? Sim, Lembra do Musashi? O exato. que ele diz, ele fala entre ele e o Matahashi, qual é a diferença dos dois?
Lembra? Se você não lembrar, eu falo. Tô te pressionando aí Lembro, em público, né? sim, eu lembro. No início, ele e o amigo estavam na mesma situação. Só que ao longo do tempo, o Musashi foi convidado, várias circunstâncias, ele teve que ler bastante, estudar bastante, treinar bastante. Então, com o tempo, com o preparo, o Musashi se torna o maior samurai do Japão, enquanto o Sim. Matahashi ficou parado no tempo. Não é Qual isso a foi o caminho grande... que o Matahashi escolheu? O Musashi escolheu o caminho da espada e o Matahashi. O caminho do saque, Exatamente. O líquido da verdade. o líquido da verdade. Então chegou um tempo, ó, imagine, quando eles tinham 17 anos, o Musashi e o Matahashi, eu gosto muito dessa história, eu indico esse livro para quem quiser, quem gostar de ler. Chegou um tempo, e com 17 anos, eles estavam na mesma condição, né? O Matahashi e o Musashi. Só que o Musashi, ele escolheu o caminho do conhecimento, o caminho do autoconhecimento, o caminho de estudar, o caminho da espada. O Matahashi escolheu o caminho da bebedeira, o caminho da mulherada, o caminho que muitos de nós escolhemos, né? Imagine quantos. Agora não, mas só basta você olhar nos finais de semana. As pessoas trabalham a semana inteira, elas rezam para que chegue em sexta-feira, porque na sexta-feira elas precisam desestressar. Então elas vão para o bar, bebem sexta-noite, sábado e domingo, diminuir ali, para na segunda-feira recomeçar. Então passa 5, 10, 15, 20 anos e as pessoas, quando você encontra, elas estão na mesma situação. Então foi o que aconteceu com o Matahashi e o Musashi. Quando eles se encontraram alguns anos depois, o Matahashi estava com a vida destruída e o Musashi era o maior samurai do Japão. Então, continuidade é algo que precisa, que é um dos poderes mágicos, realmente. Porque se você não continuar, você vai ficar paralisado, você vai ficar no mesmo ponto. Então, com essa abordagem, não é diferente, né, Jacques? Se você não Exato. tiver contato, quer continuar? Sim. E aí o que nós fizemos, né? Eu, nós trabalhamos essa questão aqui, vocês conseguem ler? Nós trazemos a teoria do Best, consegue ver? É um lugar para Então, os excluídos? é um lugar para os excluídos. Então, assim, nós vamos trazer essa teoria do Best e baseado no que você falou, essa questão da continuidade, nós vamos trazer uma novidade para as pessoas. Consegue ler? A estratégia do golfinho? Exato. O que eu percebi ao longo do tempo? Que essa questão de continuidade parece muito simples na teoria, mas na prática, cada um tem um horizonte temporal diferente. E nesse livro, A Estratégia do Golfinho, nós temos um trecho em que o Elliot Jacques traz exatamente isso, o horizonte temporal de cada um. Então, muitas vezes, nós começamos um curso, fazemos um treinamento, e nós não conseguimos dar continuidade porque nós não sabemos, não temos ferramentas relacionadas ao nosso horizonte temporal. Até quando eu consigo perceber? Eu percebo até 3 meses, eu percebo até um ano, eu percebo 2 anos. Então, essa sacada da estratégia do golfinho junto com o nosso curso vai ficar muito bom. Por quê? Porque esse problema, essa questão da continuidade, nós vamos trazer essa ferramenta para que cada um se encaixe dentro do seu horizonte temporal. Essa é a novidade desse ano. Ah, foi novidade até para mim, viu? Ele não tinha contado ainda. E assim, e também tem uma questão, pessoal. Às vezes, as nossas feridas, elas são tão profundas e tão doloridas que quando você começa a mexer, você diz assim, não dou conta. Eu vou falar para vocês que eu muitas vezes, olha, em dezembro do ano passado, eu fui em São Paulo fazer um módulo e lá eu vi algo tão profundo no meu sistema familiar, numa constelação, que eu estava ligada à minha bisavó. Olha só, a minha bisavó que morreu de parto. Então eu sentia um medo muito grande.
E quando eu levei esse medo para constelar, né, que foi colocada a constelação, eu estava totalmente ligada a essa bisavó materna que tinha morrido de parto. Então, quando eu voltei de São Paulo, eu falei para o Jacques, eu falei, amor, eu não quero mais mexer com isso. Eu não dou conta mais. Eu fiquei uns 15 dias, parecia que eu estava dentro de um buraco. Então, como a gente já conhece essa abordagem, ele falou, olha, isso vai passar, fica calma, isso vai passar. E realmente passou, e quando eu fiz essa travessia desses 15 dias, eu saí lá do outro lado muito mais forte. Então foi muito importante ir lá e olhar isso, e incluir a minha bisavó, e incluir essa criança que faleceu meses depois. E enfim, eu entendo que para muitos as feridas sejam muito profundas, mas eu digo uma coisa para vocês, olha, daqui a 5 anos, eu vou colocar um prazo de 5 anos, porque a alma ela é lenta. Eu vou dizer para vocês que vocês vão agradecer a si mesmos, por terem tido a coragem de começar, por terem tido a coragem de dizer, não, chegou a hora, eu vou fazer um curso, eu quero me reconciliar, eu quero tratar das minhas feridas. Porque quando a gente se reconcilia com os nossos pais, tudo vai para o lugar. Isso eu digo para vocês, porque é um caminho que eu tenho feito há 11 anos. E dito tudo isso, e para finalizar, você tem mais alguma coisa para falar, Jacques? Sim, falar um pouco sobre o curso. Como que vai acontecer essa dinâmica do curso? A gente está com pouco tempo, a nossa live daqui a pouco acaba. O nosso curso será desenvolvido em 10 dias, 5 dias de teoria e 5 dias de prática. Vocês vão ser divididos em 2 turmas. Uma turma você recebe o conteúdo e na outra turma é a turma de debate, onde todos nós vamos interagir. Nós trabalhamos assim e fica muito bom, porque você também fica o material separado. Exato. E lá nós vamos trabalhar os círculos de relacionamento, toda a filosofia das constelações familiares, e vamos trabalhar também essa questão, a novidade, do horizonte temporal de cada um, que vem da gestão da complexidade. Ou seja, uma ferramenta a mais para que nós consigamos dar essa continuidade. Porque o que eu observei ao longo desses anos foi essa questão da métrica. Depois de vários alunos, eu observei que nem todos conseguiam concluir a jornada do herói. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu preciso trazer um pouco mais. Vamos criar uma metodologia. Exato. Aí eu falei assim, eu preciso agregar um pouco mais. E aí eu tive essa sacada de trazer para a pessoa, para cada um, o seu horizonte temporal. E isso vai ajudar muito. Ah, legal. E também a gente tem, dentro do curso, a gente trabalha a parte teórica, a parte das aulas, né, que a gente, aula em vídeo, né, vídeo aula, e também a parte de meditação, que é muito poderosa, e os exercícios de percepção. Então é um curso muito interessante que a gente faz, assim, é uma síntese dos nossos 10 anos de caminhada em 10 dias. Então a gente quer trazer para vocês digamos assim, um passo a passo, que a gente levou aí 10 anos para perceber como que isso poderia ser feito, né? E aí a gente está trazendo para vocês, né? Então, é basicamente isso. E como que vai ser, né? Qual que é o valor? Olha só, a gente está aí na pandemia e nós vamos oferecer um desconto de 50% para essa turma. Então, o valor desse curso, o valor, não tem preço para esse conhecimento, mas o valor financeiro desse curso cheio custa R$ 444. Nesse período de pandemia, tem 50% de desconto. Então, você calculando aí na sua calculadora, vai dar R$ 222, que você vai poder dividir, eu não sei quantas vezes, lá no cartão de crédito. Quando que vão ser abertas as inscrições para esse curso? Que dia, Jacques? Você fala? Ou eu falo? Terça-feira, o lançamento do curso abre na terça-feira, às 8 horas da manhã. Às 8 da manhã. Ele que cuida dessa parte. Isso. E vai até que dia?
até o sábado. Isso, então, ó, as inscrições estão abertas de terça-feira até sábado. E você, nesse período, tem esses 50% aí de desconto. Se você, na última hora, e aí você pode também dividir lá no cartão, pela plataforma, a gente vai passar tudo direitinho através do link, né? A gente vai divulgar Isso. aí durante a semana, até terça-feira. E se você deixou para a última hora, para o último dia, você vai pagar o preço cheio e ainda só pode ser feito por transferência bancária. Então você tem 5 dias aí para decidir e vir com a gente, para que daqui a 5 anos você possa olhar para os seus relacionamentos e dizer assim, yes, valeu a pena eu dar esse primeiro passo, eu começar Nós, e nós dar temos, continuidade. nós temos uma novidade também. Qual que é? A novidade é que nós vamos estar, durante esse período, é, atendendo, ou seja, sempre nesse horário das 20 horas e 22 minutos, vai ter lives e você ou eu ou ambos estaremos respondendo a vários questionamentos. Exatamente. Cada dia nós teremos um tema. Fique aí, gente, que a gente vai fazer a meditação, tá bom? Me pediram para alongar um pouquinho a meditação, então a gente tem ainda 10 minutinhos. Eu só vou lembrar aqui o que você falou mesmo, lindo? O Nós que vamos você estar falou? respondendo. Ah, sim, sim, sim. A partir de amanhã vai ser um tema diferente e assim, fiquem ligados porque é para perguntas e respostas do que vocês quiserem saber e que a gente tiver resposta, vocês mandam a solicitação para a gente na hora, quer participar ao vivo, e aí a gente escolhe alguém para fazer a pergunta aqui conosco e a gente responde. E no nosso curso também a gente fica 10 dias em contato direto com vocês no nosso grupo de percepção. Então, vocês podem entrar em contato para tirar dúvidas e que acontecem muitos movimentos profundos, né, ao longo desse tempo. Aí a gente fica à disposição de vocês também e também vocês passam a ser alunos forever como nós somos alunos forever dos nossos professores, do Décio e da Wilma, né? Então tá Tem mais certo. alguma coisa para falar, meu amor? Agora eu estou no aguardo da meditação também. Então, tudo bem. Então, amores, para quem ficou até aí, ó, vamos fazer a nossa meditação. No final da live, eu vou botar um post lá desse casal lindo, nós dois aqui, do meu marido querido, do meu coração. E vocês deixem um comentário do que foi importante para vocês acerca dessa live, né, daquela introdução que a gente fez, falando das leis. Quais foram as percepções que vocês tiveram? Quais foram os insights, assim? Esse feedback é muito importante para que a gente tenha uma noção de como vocês estão recebendo, do que a gente está falando, vocês estão compreendendo, tá bom? Então agora vamos preparar para a nossa meditação. Eu vou tirar você, tá, meu amor? Muito obrigada pela sua Um beijo. participação. Beijo para E eu te todos. vejo, E e eu até te vejo breve. daqui a pouco aí no quarto. Tchau. Então vamos lá. Agora vocês são todos meus. Eu quero sugerir que vocês fechem os olhos. Eu vou também, vou junto com vocês. A gente vai juntos nesse movimento. Fechem os olhos. Respirem profundamente. Sinta. Sinta o seu coração acalmando. Sinta a sua mente acalmando. E vá indo para dentro de você. Vá fazendo uma viagem interior. Aproveite, se você não tem o hábito da meditação, aproveite esse momento. A gente pode perceber coisas muito importantes. Respira profundamente. Sente a sua caixa torácica expandir e solta todo o ar. Agora, olhe para você. Olhe para aqueles círculos de relacionamento que nós falamos. O seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento na sua profissão, no seu trabalho,
o seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, o seu relacionamento com os filhos, se você tiver filhos, o seu relacionamento com toda a sua volta, com as pessoas que você convive. Como estão esses relacionamentos? Como você está diante desses círculos de relacionamentos? Como está a sua saúde? A sua saúde emocional? A sua saúde física? Olha para tudo isso. Saiba que a forma que você está hoje foram os teus hábitos de ontem que te trouxeram aqui. Agora eu gostaria que você projetasse a sua vida para daqui a 5 anos. Como você gostaria de estar daqui a 5 anos, nestes mesmos círculos de relacionamento? Pai, mãe, profissão, trabalho, relacionamentos amorosos, filhos, com o todo, com a sua saúde. Imagine-se daqui a 5 anos. Como você gostaria de estar, como você quer estar. Então, olhe para onde você está hoje e olhe para o caminho que você precisa percorrer. Então, diante dessa imagem, eu deixo você. E siga com essa imagem, para que você tome uma decisão. Quando você vai começar no seu movimento de reconciliação? Hoje? Amanhã? Ou você vai esperar mais 5 anos? Ok? Então, respira profundamente e vai voltando. E observe como você está agora. Depois que você compreendeu que existem 3 leis que governam os relacionamentos humanos. Que a nossa vida ela não é assim de qualquer maneira que a gente precisa viver. Que a gente tem círculos de relacionamentos que estão interdependentes. E que nós temos uma consciência que fica leve, que fica pesado quando a gente age de uma certa maneira. Observe como que é isso para você, ter acesso a esse conhecimento. Ok? Eu agradeço profundamente a participação de vocês. Essa escola só existe porque vocês estão aí do outro lado. Eu só posso servir a vocês porque vocês estão aí do outro lado. Então eu agradeço imensamente, com todo o meu coração, por vocês terem ficado aí até agora, tá bom? E só relembrando que o post vai ficar lá no feed e que é muito importante para mim, para nós e para quem vai lá ler e também ler a sua percepção, ok? Um beijo no coração de cada um e amanhã preparem as suas perguntas, que amanhã tem um tema muito interessante. Eu vejo vocês lá. Um beijo no coração. Fiquem tudo com Deus. Façam uma excelente noite. Até mais. Vou encerrar.